Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Druziani, terapeuta ocupacional, mãe do Matheus e uma das apresentadoras do podcast Entre Fraldas e Cafés. Em conjunto com a Giana. Oi pessoal, boa tarde, sou a Giana Pacheco, mãe de 4 filhos, consultora do sono do bebê e junto com a Bruna estamos aí no 2º episódio do nosso podcast, né Bruna? Entre Fraldas e Cafés, isso aí. Pessoal, para esse episódio acontecer, a gente tem alguns patrocinadores. Então, o Espaço Crescer, né, é um dos patrocinadores. E lá a gente trabalha com crianças, cuidado de crianças de 4 meses até 4 anos de idade, livre de telas, alimentação saudável e muito contato com a natureza. Além disso, a gente tem a Yasmin Pipo, que é fotógrafa e trabalha com mais variadas ali cartelas de clientes, né? Então, ela trabalha com casamento, batizado, formatura, aniversário, enfim. Uhum. Na minha casa, na minha família, só a Yasmin trabalha aí registrando os melhores momentos, Uma né? queridíssima Yasmin, um beijão, Yasmin. Nós temos mais alguns patrocinadores, né? O Soninho Tranquilo, que é da consultoria do sono do bebê, né? Que é o meu, da Giana Pacheco, que trabalha com rotina e sono do bebê. Temos a Calumínios, né, que é nosso patrocinador aí desde o primeiro episódio, que trabalha com vidros e alumínio, tá? Inclusive, eles fazem aquelas janelas que cortam o barulho de fora, sabe? De moto, pra não acordar o seu bebê, então é bem bacana. E temos agora uma patrocinadora, que é a Wellness Studio de Pilates. Então, lá tem musculação e Pilates para gestantes e pós-parto, inclusive você fez lá, né, Bruna? Fiz isso mesmo, eu fiz quando eu tava gestante, mas o meu maior arrependimento é não ter feito no pós-parto, porque no pós-parto a coluna da gente chora, não é fácil. É isso mesmo. Então vamos lá, gente, vamos começar. No episódio de hoje a gente vai falar sobre 2 temas que mexem profundamente com todas as mães, que é a amamentação e o puerpério, né? E para isso trouxemos uma convidada super especial, que entende e vive tudo isso de perto, que é a Mayara, que é consultora de amamentação e fisioterapeuta pélvica. A Mayara tem uma missão linda, ajudar mulheres na maternidade com mais consciência, acolhimento e leveza. Especialmente nesse período tão delicado que é o pós-parto. Ela acompanha mães nos primeiros dias e semanas do bebê, aquele momento em que tudo muda, né, gente? E hoje ela tá aqui com a gente para compartilhar conhecimento, experiências e dicas preciosas. A gente vai conversar sobre dores, dúvidas, mas também sobre caminhos possíveis, acolhimento e informação. Então, pega sua xícara e vem com a gente. Pessoal, antes da gente começar com a Mayara, eu preciso pedir um favor imenso para vocês. Para tudo que tá fazendo, se inscreve no nosso canal pra gente continuar trazendo muito material e conteúdo aí de qualidade pra vocês. Curte e comenta, combinado? Bom, vamos começar agora. Mayara, muito obrigado por ter aceito o convite de participar, né, do nosso 2º episódio. A gente não poderia continuar a pensar em outra pessoa, a não ser você, para tratar desse assunto sobre amamentação, né? Eu queria conhecer, assim, eu já conheço, mas eu queria que as outras pessoas conhecessem um pouquinho de quem é a Mayara. Conta um pouquinho pra gente de quem é você, por que você escolheu trabalhar nessa área, você é físio, mas se especializou, né, na fisioterapia pélvica. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu que agradeço o convite de estar aqui, de dividir esse trabalho que é tão especial. Eu sou Mayara, sou fisioterapeuta, mãe da Marina, de 4 anos. A maternidade trouxe para mim mais experiência para agregar, né, valor ao trabalho, mas sou fisioterapeuta já há muitos anos. E a profissão veio desde a infância, de ver minha avó cuidando, ela era auxiliar de enfermagem, e cresci com a certeza que seria fisioterapeuta. No meio do caminho, a minha avó teve algumas questões de saúde, câncer de mama, teve prolapso de bexiga, e antes mesmo de entrar na faculdade, eu já conheci um pouco da fisioterapia em saúde da mulher, que anos depois de formada eu consegui me especializar, e o que eu sabia, o básico, né, da fisioterapia em saúde da mulher, que a gente, de uma forma mais didática, a gente acaba falando fisioterapia pélvica para ficar mais comum para as pessoas, mas inclui a fisioterapia em saúde da mulher, que aborda, né, os temas de oncologia, obstetrícia e uroginecologia.
E com o tempo e com a chegada da Marina na minha vida, eu me tornei consultora de amamentação, depois de alguns perrengues que eu também vivi. Eu já ia te perguntar, por que será que você foi para essa área de consultoria de amamentação? Desde 2016, que eu me especializei em fisioterapia pélvica, né, no CAISM Unicamp. E lá, em 2021, quando a Marina chegou, senti a necessidade, era pandemia, aquela dificuldade de contratar profissionais. A gente evitava ao máximo, né? Me vi realmente isolada no meu puerpério. E lidei, a minha pediatra, a nossa pediatra até hoje me ajudou muito nesse processo, porque eu queria muito amamentar. E depois disso, então, que eu decidi me afundar mais ainda, estudar e me aprofundar nesse assunto. Eu já atendia, né, grávidas, puérperas, até por trabalhar com laser terapia, mas nesse momento foi desde então que eu me tornei e acabei ficando um pouco mais ampla para fazer esse atendimento para essas puérperas. Ficou um pouco mais completo, né, gente? Que história legal, né? Então já tem coisas que a gente já nasce com dom. A Mayara é uma delas, por isso que você executa o seu trabalho com tanta excelência. Bom, a gente fez um compilado das perguntas que as mamães mandaram pra gente lá no nosso Instagram, né? Então, podemos começar? Vamos lá. Sobre a amamentação. É normal sentir dor ao amamentar no início? Quando isso deixa de ser considerado normal? E aí? A gente não gosta muito de sentir dor. E a gente gostaria que ninguém sentisse. Nós sabemos que existe uma parcela da população que não sente absolutamente nada ao amamentar desde o início. E outra parcela que desde o hospital já tem fissuras mamilares, já tem muito desconforto. O que acaba causando um desmame precoce. O que também não é muito bem-vindo para a nossa vida de jeito nenhum. Então a gente sempre fala que dor ao amamentar não é normal. Mas claro que nesse início a gente vai sentir uma certa sensibilidade, uma certa dificuldade nessa região. Mas hoje o que a gente faz com as grávidas? O que eu faço com as minhas de consultório? A gente faz a aplicação de laser, que é a fotobiomodulação, que ajuda muito as pacientes as últimas que eu tive, as minhas gestantes que fizeram, não tiveram fissura, foi assim... Muito legal. Faz antes? Faz antes. Olha, não faz sabia interessante. disso. Olha aí, gente. Já no fim da gestação. Só procurava quando tivesse a fissura. Eu também. Também de forma preventiva, a gente tá tendo uns resultados legais. Isso é prática clínica, tá? Não tenho... A gente não tem ainda estudo científico para comprovar, mas de prática clínica, a aplicação do laser, enquanto grávidas, resultados maravilhosos. Olha que maravilha. Mesmo porque, em conjunto com isso, no consultório, eu já vou fazendo com elas, além da fisiopélvica, a preparação para esparto, também a preparação de orientação quanto às mamas. Então, estar informada sobre como é a mama, ser avaliada por um profissional, se tem alguma... diferença anatômica, alguma predisposição física ou genética para ter redução, né, da produção de leite, alguma dificuldade para produzir leite, a gente avalia isso antes, conversa antes, manuseia essas mamas antes. Claro que não é uma coisa que a gente fica super manuseando, mexendo, preparando essas mamas antes, não isso, mas de avaliar mesmo a mama dessa mulher. Ela ter ciência de pegar, a gente se toca tão pouco. Nós mulheres cuidamos tanto, usamos tantas mãos para cuidar dos nossos filhos e de toda a família, mas quando o assunto é com a gente, tem muito tabu. Para relar nas mamas, nas nossas partes íntimas, que fica para uma próxima, esse assunto, mas manusear, entender sobre posicionamento, essa informação vai trazer muita diferença quando esse bebê, né, chegar. Porque enquanto a gente tá grávida, a preocupação é o parto. Parto, superparto, como que vai ser esse parto? O sonho de ser por via vaginal ou a decisão por ser cesárea, independente da via de parto, esse bebê simplesmente vai sair, né? Vai nascer e nós temos muitas dificuldades para aumentar. Isso é uma coisa que a maternidade não é romântica, né? Eu sempre gosto de dizer para as minhas pacientes que a gente deseja muito ser mãe, mas que a chegada desse puerpério, se nós não estamos
minimamente preparadas para certos assuntos, vai ser muito difícil. No geral, todas nós sofremos por algum fator. Já é difícil, Já normalmente, né? Não é fácil. Não é fácil. A gente abre mão, a nossa geração que tá engravidando, né, gestando depois dos 30, eu sempre falo, a gente dos 30 a mais, ou as meninas de 20, ou as de 40, que tá sendo o novo momento, né, as mulheres estão engravidando, primeira gestação perto dos 40, são momentos, fases diferentes, então, entender como tá esse corpo antes do bebê chegar, vai fazer toda a diferença, porque no momento do parto, nós podemos estar cansadas, exaustas ou sob efeito da anestesia. E como a gente vai fazer para ter aquele momento, a hora ouro, a primeira hora do bebê, para trazer pro peito? Nem sempre a rede de apoio que vai estar ali nesse parto vai ter informação, ou a própria equipe dos hospitais. Nós sabemos que, por mais que nós somos profissionais da saúde, nem sempre nós sentimos do profissional aquele acolhimento que nós desejaríamos ter. Então, de tudo que eu vou agregando, a minha maior vontade é me tornar a profissional cada dia mais a que eu gostaria de ser atendida se eu fosse passar por esse momento novamente. Então, ter dor ou não ter dor, nunca é normal. A gente pode sim ter uma certa sensibilidade, mas uma dor aguda de muito desconforto, isso não é normal. A gente precisa promover uma boa pega, organizar esse bico, se tá fazendo uma boa pega, avaliar esse bebê para saber se tem alguma alteração de freio, de língua, de pega mesmo, de sucção, posicionamento. Então tem muito detalhe que, por mais que a Giana, que é mãe de 4, pode dizer, as gestações são diferentes. Totalmente. Os nascimentos diferentes. Totalmente. As crianças diferentes. Tudo é muito diferente, É tudo muito diferente. Então, mesmo a mesma mãe com o mesmo pai, os filhos serão diferentes. Então, por mais que eu já passei por essa experiência uma vez, claro que a segunda vez vai ser de uma forma mais tranquila. A gente vai ficar, a todas as minhas pacientes de segunda viagem, porque eu fiquei na primeira por enquanto, sempre dizem isso, conseguem aproveitar mais o puerpério, porque sabem que aquilo vai passar. Mas quando a gente tá vivendo essa primeira vez, é um grande desafio. Né? Um turbilhão também de emoções, né? E tem muitas mulheres que assim, o bebê pegou, fecha os olhos, às vezes morde algum pano pra simplesmente aguentar a dor, porque se esse bebê tá pegando, eu nem vou respirar. E não, a gente precisa corrigir essa pega. Eu preciso me posicionar, trazer esse bebê direito. Tem que ser confortável, tanto pra mim quanto pro bebê. Eu lembro que o meu primeiro filho, aliás, todos que eu tava até comentando lá no Instagram nessa pergunta, pra moça que fez essa pergunta, e eu falei pra ela, olha, é engraçado que eu tive 4 filhos, todos os 4 filhos doeu amamentar. Aí eu pensei, eu vou ter o primeiro sangrou pra caramba. E quando eu tive a minha segunda filha, 2 anos depois, falei, já tá calejado. Menina, sangrou de novo. Falei, como assim? Parecia que eu nem tinha tido o primeiro filho. Mas era porque faltava informação, né? Como colocar a posição, como, né, a pega tal, correta. Então, meu mais velho tem 15 anos, então naquela época não tinha toda essa informação. Então eu sofria, eu passava pomadinha, eu cheguei a passar nebacetim, aí quando ele ia mamar eu tirava o nebacetim, sabe? Tipo, meio que tomava banho pra poder ele mamar, mas eu conseguia amamentar os 4 mas assim, não foi nada assim, meu Deus, vou desistir, não. Né, porque parece que chega num momento, eu nunca conversei assim com muitas mães que chegaram, você comentou que você acabou desistindo, porque, então assim, eu não sei até que ponto chega que a mãe desiste, entendeu? Porque não foi o meu caso, eu senti uma dor danada mesmo, né, coloquei remédio e tudo, mordia pano pra aguentar, mas chegou um momento que foi, entendeu? Não ficou assim me massacrando o tempo inteiro. Então, qual que é o momento que a mãe pode falar, olha, isso aqui não tá normal, eu preciso ver alguma coisa, procurar um profissional, enfim. Na verdade, o ideal, lindo pra todo mundo, é que se a gente conseguisse ter acompanhamento desde o início, né? Isso seria o maravilhoso. Ter acompanhamento na gestação, ter acompanhamento no puerpério imediato, né? Então, os atendimentos eu sempre faço no dia que essa mulher chegou em casa ou no dia seguinte. Então, a gente pega desde o início. Em alguns casos, ir até o hospital, também faço atendimento hospitalar, quando às vezes pode ter algum imprevisto e ser necessário que essa
essa mãe fique lá, a mãe ou o bebê permaneça no hospital. Então, para as minhas pacientes, uma parte delas eu consigo atender nesse momento imediato. Então, a gente barra vários problemas. Claro que outras chegam para mim de uma forma mais tardia. Já tem 30, 40 dias pós-parto, ou já chegou com 6 meses pós-parto. E aí, dificuldades, bebês que acabam escolhendo só uma das mamas. Teve um caso bem específico que o bebê mamou por meses, uma só das mamas. Então, uma super desenvolveu e a outra ficou bem pequenininha. Então, existem coisas, né, que infelizmente a informação, o atendimento presencial não é possível para todas nós, todas as mulheres, mas identificar. Então, dor, o nosso corpo, quando ele demonstra dor, é que alguma coisa está errada. Então, o preconceito que as pessoas têm de falar, né, de sempre julgar a gente por culpa, de falar assim, imagina, isso é frescura. Gente, dor não é frescura. Então, a gente tem que olhar nosso corpo, se permitir viver esse momento de se enxergar. Então, claro que a maternidade exige da gente esse autocuidado com o bebê, estar disponível para esse bebê 24 horas, mas olhar pra gente. Então, eu sempre falo assim, minimamente, nós, enquanto mães, mulheres, a gente tem que ter o básico, né? Que é tomar água, que é se alimentar direito e descansar dentro das possibilidades. Não vamos mais conseguir dormir 4, 5, 8 horas como era antes, né? Às vezes a gente consegue dormir 2 horinhas, 3, 1h30. Tá picado, né? Mas ao longo do dia, especialmente no puerpério, é ir descansando em conjunto com esse bebê. Para que a gente consiga alinhar os ponteiros, essa troca. Somos mamíferos, então a importância de estar com esse bebê, né? Então assim, claro que amamentar não é para todas. Infelizmente ou felizmente, isso é uma coisa que é sem julgamento. Eu falo para as minhas pacientes, eu estou aqui com vocês para que vocês amamentem. Claro que eu vou sempre defender a amamentação, os 6 meses exclusivo e até 2 anos ou mais, que foi o que eu consegui fazer com a minha Marina em casa. Mas se for da sua vontade, dentro da sua realidade física de casa, amamentar por menos tempo ou decidir por não amamentar, eu também estou aqui como profissional para conseguir ajustar essa produção de leite. Porque não é simplesmente parar de amamentar. Essa produção, às vezes, está num pico. E aí, essa mulher pode gerar mastite. Vão ter outras perguntas nessa sequência, só para eu não acabar afunilando isso. Mas o contato profissional é desde o início, né? Então, organizar como prevenção mesmo. Não só esperar, tá com dor, tá com fissuras, tá com bico. Esperar dar tudo errado. Esperar dar tudo errado. E já estar naquele momento que o desmame já tá ali, né? Batendo a porta, que você já não vê mais saída. Fora o psicológico, que fica super afetado, fica completamente afetado. Porque no puerpério, a mulher tem aquela pressão de que ela tem que nutrir aquela criança. Então, se essa criança chora, a única culpa que todo mundo diz é que essa criança tá com fome. E nem sempre é fome. Então, orientar, acolher essa mulher, né? Dar orientações. O atendimento, as pacientes que já foram, sabem que eu vou. É raro a paciente que eu fico 2 horas. É sempre 3, 4 a 5 horas. Então, atendimento demorado. Eu vou e a gente fica. Eu não vou lá só pra alinhar e ajustar esse bebê nesse peito. Não é só bebê e peito, boca e peito. É todo um conjunto. É como essa mulher vai estar. São ajustes sobre a vida, sobre a realidade da família. A fisioterapia faz isso. Não vai tratar você uma região do seu corpo. Ela tem que entender como é seu trabalho, como você dorme, a sua mais integrativa. A sua vida inteira, né? E o atendimento, ele acaba ocorrendo de forma domiciliar, até por isso, para ter esse acolhimento, para entender a realidade dessa família. Porque cada casa funciona de um jeito. Não dá pra gente generalizar e atender todo mundo de uma forma igual. Dentro dessa pergunta, eu queria saber assim, a depressão pós-parto, ela afeta essa questão da amamentação? Por que eu tô te perguntando? Uma das questões também, né? Eu não consegui amamentar, enfim. Mas eu passei por um luto gigantesco 1 semana antes do meu filho nascer. Então, hoje, pensando assim, eu acho que talvez eu sentia dor, mas talvez eu estava tão fragilizada, sabe? Não sei se tem essa correlação. O que você vê na prática? O nosso emocional vai estar sempre em conjunto.
Então, para que a gente consiga amamentar, para que a produção de leite aconteça, né? A nossa cascata hormonal, tudo isso que desde o parto vai influenciar. Então, a via de parto influencia, o nosso emocional influencia, uma via de parto que não foi desejada, um acolhimento hospitalar que não foi desejado. Então, muita coisa vai influenciar nessa produção de leite. Então, claro que quando o bebê nasce, a gente vai ter colostro e a pojadura vai acontecer entre 4 e 5 dias pós-parto. Então, naqueles primeiros dias, não tem superprodução de leite. Quando as mulheres não têm tanta informação sobre isso, fica aquela necessidade de que o leite tem que vazar. Ah, não tá vazando, eu não tenho leite. Se culpar muito. Então, toda a culpa, desde esses acontecimentos ou outros acontecimentos externos da nossa vida, vão muito interferir, afetar, prejudicar esse momento de amamentação. Então, nesse puerpério imediato, a gente sofrer, a gente chorar. Às vezes você vai olhar pro seu bebê e você vai chorar, você não sabe por que você tá chorando. Verdade. Meu marido vinha, ele ficava preocupado, porque às vezes me via chorando, e mesmo eu, que sempre fui aquela que gostava sempre das crianças, que tava em cima, que sempre desejei, que a Marina foi planejada, toda aquela coisa que tava tudo certinho, eu chorava. Eu também. E a gente chora porque você olha pra criança e você... Como assim saiu de mim? Como foi possível que a gente gerou uma criança? Ou você chora porque às vezes você não conseguiu ir no banheiro aquele dia. Você não tomou banho aquele dia. Então é por muito pouco. O marido chega em casa do trabalho e vai tomar o banho dele. Às vezes você tá ali, você ficou o dia todo com a criança. Aquilo te sufocou, né? Então o puerpério é isso. A gente vai do amor pela criança ao desespero de não ter feito certas coisas. Então o nosso emocional, ele tá gritando por afeto, por nos enxergar. E até a história da depressão pós-parto é muito confundida também nesse momento, porque qualquer sinal de que a gente não tá bem, né? Porque a mulher tem sempre que ser leoa, né? Tem que ser forte, tem que estar dando conta de tudo, né? De cuidar desse bebê. E muitas mulheres hoje têm bebê e o trabalho tá aqui tocando do lado. Não conseguem se permitir viver os 30, 40 dias desse início. E aí essa pressão emocional e o fato dela ter que estar bonita, ter que estar magra, é uma pressão tão grande em cima das mulheres, né? Então, hoje em dia, a informação é muito boa, né? O acesso à informação, só que, por outro lado, a gente se depara com pessoas que têm, assim... um puerpério de estar magra no dia seguinte, e aí aquilo que... comparando, não né? condiz com a realidade da maioria das pessoas, né? Então, uma coisa é depressão pós-parto, e ela sim existe, ela sim acontece, mas a gente se permitir sofrer, chorar, também vai fazer parte. E os atendimentos profissionais vão estar ali para nos acolher e identificar isso. Não é qualquer choro, não é qualquer sentimento que a gente vai enquadrar como depressão pós-parto, né? Então, acolher, conversar com o pediatra, conversar com o ginecologista obstetra que te acompanhou, qualquer que seja a equipe que esteja por perto, mas né? atrapalha a amamentação. Atrapalha, vai atrapalhar. Se você não estiver bem, se você não conseguir sentar, pegar esse bebê no colo, acolher esse bebê, né? Eu acho que tem muita as coisas questão, não vão né? acontecer. Se eu tô aflita, eu falo para as minhas pacientes, a gente sente, eu senti isso. A gente sente, a gente é humana. Você sente aquela aflição que às vezes você não tem paciência de pegar seu bebê. Exato. Deixa esse bebê no carrinho, no berço, na cama, em um lugar seguro, dá uma volta, toma ar, olha pro céu, toma uma água. Toma um café, não respira. Pode café? Agora falando de... entrando na alimentação, assim, tudo que for estimulante também vai estimular esse bebê. Se for muito. Então, né? assim, o que a gente fala, toma, tem gente que precisa daquele cafezinho. Então, toma esse café de manhã, né, que é um momento que talvez esse bebê não vai ficar tão estimulado, mas de preferência que a gente use um café descafeinado, não precisa ser uma coisa tão forte, né? Até fiz um parênteses que a gente pode chamar aí uma Nutri pra gente falar exatamente sobre, mais direcionado à questão de alimentação, mas os alimentos são com essa intenção, né? De não ser tão estimulantes entre café, chá preto, chocolate, que são estimulantes para o bebê. Sim. E aí, assim, e essa situação da pega? Quando que ela tá incorreta? O que a gente faz? Como que a gente identifica? Como que corrige isso? Então, a gente vai visualizar nesse bebê, ou no bebê, barulhos, quando ele tá mamando, ele fica
fazendo estalos, ou a boca dele fica um peixinho com um vinco na hora que tá mamando. Então, um bebê que tá numa pega boa, ele tá com a bochecha bem cheinha, não tá fazendo barulho. A gente vai ouvir barulho da respiração, da deglutição desse bebê, mas o barulho de ele tá mamando e fazendo estalos, isso não é legal. A hora que esse bebê solta o bico, esse bico dessa mulher, ele tá redondinho ou ele tá em formato batom? Se ele tá em formato batom, não tá legal. E geralmente, formato batom vai começar a fissurar. Ou às vezes, o bebê fissura mais de um lado, sempre um lado da mama do que outro. E aí a gente vai identificar que assim, eu preciso corrigir essa pega, ele tá pegando de uma forma torta. Desde a barriga, pela posição que os bebês ficam, às vezes eles já nascem com uma certa predisposição, alguma distensão, algum desconforto muscular, né? E aí, quando esse bebê vem pra mama, às vezes ele não fica confortável numa mama. E na outra, aí uma mama ele mama super bem, e na outra ele não mama tão bem. Então, tanto isso pode ser por nós mesmas, que a gente às vezes tem mais facilidade para pegar o bebê de um lado do que do outro. Sim. E esse bebê também pode ter uma preferência por questões físicas dele. Então, tudo isso a gente vai avaliar e essa mulher pode identificar. Então, esse bebê tá sempre com a cabecinha para um lado, ou tá sempre fissurando o bico de um dos ladinhos. Alguma coisa tá desalinhada aí. Principalmente em bebê pélvico, né? Meu filho foi pélvico e aí a gente precisou levar ele num osteopata e tudo mais quando ele nasceu também. Não sei se existem outros casos, acredito que sim, mas eu lembro que aconteceu isso. Tem a ver isso? Porque o meu mais velho foi pélvico também, mas não teve problema. A osteopatia é uma aliada maravilhosa. Eu muito indico na verdade, para todas as crianças seria legal, mas para algumas a gente até indica um pouco mais. Porque essa criança vai ter mais predisposição, tanto pélvico quanto cefálico também, né? Dependendo do tempo de gestação, tamanho do bebê. Da forma do pode parto, influenciar a forma do parto, quanto tempo foi esse trabalho de parto, né? Tudo isso pode influenciar a ter questões físicas que vão trazer desconforto, como a gente tem desconforto físico. Tem umas perguntas. Bom, quais são os principais mitos sobre a amamentação? E o que você gostaria de desmistificar? Você quer que eu dê uns exemplos aqui? Pode dar. Vai lá. Tem muitos mitos sobre a amamentação, né? O bebê tá mamando o suficiente? Meu leite é fraco. A fórmula vai sustentar muito mais. Dá fórmula à noite para que o bebê durma melhor a noite toda. Livre demanda deixa o bebê pendurado em você e nunca mais você vai ter sossego. O que mais? Nossa, tanta coisa. O leite é fraco, eu acho que é o mais... Dá fórmula à noite também. Isso até em conjunto aqui com a Giana, que é consultora do sono, é um belo detalhe, né? Então, o meu leite é fraco. No nosso corpo, a gente não consegue visualizar o quanto esse bebê mamou. Exato. E é sempre a dúvida que todas as mulheres têm. Mas tá sendo o suficiente, mas o bebê acorda a todo momento. Então, o que eu digo pra todo mundo? Esse estômago do bebê é muito pequenininho. Sim. É muito pequeno. Então, ele vai mamar, o corpo dele vai absorver, vai rapidamente, porque esse bebê, de todo o nosso crescimento, o primeiro ano de vida do bebê é o que ele mais vai se desenvolver. Então, a velocidade com que as crianças crescem, a gente observa agora que tá chegando o inverno, né, que de um ano pro outro as sopas foram todas embora. Então, esse bebê vai crescer muito nesse primeiro ano. Nesse primeiro mês que o bebê chega pequenininho, a roupa RN fica grande e dá 1-2 semanas e começa a ficar curta, os macacões apertados no dedo. Então, é muito rápido, mas ao mesmo tempo esse bebê precisa mamar mais vezes porque é fracionado. Quando a gente vai introduzir uma fórmula, é diferente o conteúdo. O nosso leite materno é aquele alimento produzido especialmente para o nosso bebê. É nosso direto para o bebê. Então, tem toda a qualidade da amamentação, né, do leite materno, que vai trazer o aumento de vínculo para esse bebê, mas vai também proporcionar o aumento da nossa imunidade. Então, tudo que tem no nosso corpo vai ser produzido para esse bebê. Se a gente parar para analisar o nosso leite de manhã, à tarde e à noite, são leites completamente diferentes. Então, o nosso leite noturno vai ter mais hormônio do sono, né? Então, são leites completamente diferentes que esse bebê vai tomar dentro dessas 24 horas. Então, é normal que os nossos bebês mamem por 24 horas. Não é normal um bebê que não mama a noite inteira. Claro que a gente sempre ouve, né, das amigas, das parentes, né, mas o meu bebê dormia a noite toda, não acordava.
Que bom pra você quando tem essa possibilidade. Mas a maioria, os bebês acordam, Verdade. gente. E outra parte da maternidade é que a gente acaba esquecendo esses pequenos detalhes, esses pequenos sofrimentos dos primeiros dias. Então, o normal é que esse bebê vá mamar, sim, ao longo dessas 24 horas. Então, por isso que é tão importante que a gente consiga descansar no meio disso. Mas o nosso leite, quando ele vai ser fraco? Se eu tenho uma alimentação pobre. Uma mãe que não se hidrata bem, que passa o dia inteiro a base de uma fatia de pão e de uma banana, não vai ter um leite forte. Vai ser um leite enfraquecido para essa criança. Então, as mulheres, as nossas próprias, as lactantes, precisam manter uma nutrição equilibrada. Então, se hidratar, o que vai aumentar a produção de leite? Líquido. Você tem que estar hidratada. A gente tem que tomar água. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Eu amamentava e já vinha aquela secura. Traziam canjica pra você? Não. Eu tinha bastante leite. Eu tinha que tomar... Eu acho que eu tomei 1 litro de canjica num dia. Mas eu digo assim, o bebê começava a mamar, já vinha aquela secura. Dá muita sede amamentar. Então. Aí eu já vivia com a garrafinha do lado ali onde eu amamentava. E também dizem que tomar líquido enquanto amamenta vai fazer o bebê engasgar. Então, assim, tá completamente... dizem isso, que se eu for tomar algum líquido enquanto tô amamentando, não posso comer, não posso tomar água. Da mãe, não. Deus, então, assim, se preparem pra amamentar. Então, se organiza lá no seu cantinho, a garrafa de água. Eu falo que a obrigação master dos pais, isso foi uma recomendação da nossa pediatra pro meu marido. Juninho, a sua obrigação é manter a garrafa de água da Maiara sempre cheia. E para todas as famílias que eu visito, eu falo isso para os maridos. Então, a obrigação master. A nossa garrafa de água tem que estar sempre cheia. Faz muita diferença. Porque às vezes na correria, então a gente troca a fralda, dá de mamar, troca a fralda e vem, arruma alguma coisa, senta para amamentar e às vezes você esqueceu de pegar água. E não tem mais como chamar aquela pessoa. E não tem como chamar, porque quando a sua criança tá ali quietinha pra mamar... Você não pode dar um gritão, né? Por mais que tá tudo bem aqui, alinhadinho, você não vai querer se descontrolar, você não vai querer, às vezes, se mexer, né? Então, assim, o leite fraco vai ser nesse sentido. Quando essa mulher não se alimenta bem, ou quando ela tá, claro, numa classe de pobreza que não tem, né, uma boa alimentação. Para as mulheres que se alimentam bem, que tem uma boa estrutura, né, de vida, esse leite vai ser sempre forte. O leite é o produzido para o seu filho. Então, ele é um leite de qualidade e vai dar conta. O que a gente precisa ajustar, claro, é o horário de mamada, essa produção. Se esse bebê está estimulando direito essa mama para gerar uma boa produção de leite, né? Então, aí são outro parênteses que a gente vai fazer com essa mãe. Porque existe aquela sucção não nutritiva, né? Exatamente. Né? Que é o chupetar o peito. Ou seja, então, não tá mamando. Deixa chupetar ou não? Não tá deixa engolindo. chupetar. Não tá engolindo, né? Eu deixo chupetar. Por que deixar chupetar? Isso vai causar conflitos, mas a nossa mama veio antes da chupeta. Então, eu não sou 100% contra a chupeta. Existem, sim, alguns casos que tem indicação para chupeta. Eles existem. E para isso que a gente sempre vai avaliar essa dupla para conseguir indicar os melhores materiais, né? Os melhores... tudo que a gente tiver que utilizar nessa fase. Né? A gente sempre fala. Mas, pro geral, esse bebê precisa chupetar. Então, quanto mais ele estiver mamando, estimulando essa mama, mais vai organizar essa produção de leite. Então, nesse começo, esses primeiros 30, 40 dias, esse puerpério, é livre demanda. Essa criança não vai ficar pendurada. Então, outro mito, né? Se essa mãe que deixa sempre esse bebê ficar no peito, esse bebê vai ficar mal acostumado? Falem aqui, meninas. As crianças, por quanto tempo eles permanecem no nosso colo? Muito então, tempo. assim... principalmente nesse período de 40 dias, né? Só que depois, essa criança começa a crescer, essa criança passa a ficar acordada, vai brincar, ela não vai ficar pendurada no seu colo. É só por um tempo, exatamente. É por um tempo. Pequeno tempo. E se a gente consegue viver esse tempo com qualidade, então permitir a amamentação, né? Então tá confortável essa mama, esse bebê tá pegando direito. Vão ter 2 fases. Vai ter a fase que esse bebê vai mamar de uma forma efetiva, que a gente fala. Então eu vou ver o bebê, ele mama, ele engole, mama, engole, mama, engole.
E vai ter aquele momento que ele já vai estar relaxando. Aquela mãozinha dele vai soltar. O bebê começa a suar, porque amamentar cansa. Mamar cansa muito. E ele vai começar a relaxar, até o ponto que ele mesmo solta. Claro que existem ocasiões que às vezes o bebê fica ali. Às vezes você vai tirar ele e volta a mamar. E vai tirar ele e volta a mamar. Então tem um processo que cada dupla vai encontrando, até aquela coisa que é um reflexo mesmo do bebê, de continuar ali estimulando, né? Mamando, chupetando essa mama, mas especialmente nesse puerpério imediato, esse bebê precisa estar na mama. Aqueles bebês que nesse início de vida, acabou de chegar do hospital, às vezes primeira semana, o bebê dormiu 8 horas. 9 horas. Acontece. O bebê pode entrar em hipoglicemia, às vezes ele nem consegue acordar. Então, qual é a nossa preocupação? Esse bebê precisa mamar. Claro que em alguns casos eu não preciso ficar acordando o bebê 2, 3 horas. Dependendo do bebê, eu não preciso. Mas, para isso tudo, a gente vai avaliar e também receber orientação da pediatra para ter esse conjunto. Eu lembro uma vez, o meu mais velho, que vivia muito, mamava muito, assim como você tá falando, né? E aí, sempre vem as pessoas falando, né? Ah, tá mamando muito porque o leite é fraco. Dá logo a mamadeira, dá logo isso. Dá, não, menina. E eu ia no pediatra desesperada e falava pra ele, olha... o leite tá fraco, tá querendo mamar toda hora, tá ficando no peito o tempo inteiro e tal. E ele colocava o bebê na balança e falava assim, vem ver o peso do seu filho. Aí ele mostrava a tabela do peso. Tá vendo aqui, ó o peso. Era pra ele estar com isso aqui. Ele tá mais. O seu leite não é fraco. Mas eu ficava com aquilo, porque era muita gente falava, ai, não dorme por causa disso, porque fica direto no peito e não sei o que e tal. E aí com 6 meses eu fiquei tão desesperada que eu comecei a dar a fórmula. Aí, agora pergunta se ele passou a mamar menos. A mesma coisa. Então, não era isso, né? Tanto que existem famílias que começam a introduzir a fórmula até pro bebê dormir a noite inteira, e esse bebê acorda 2, 3 vezes pra tomar fórmula. Então, continua acordando, Continua acordando. Exato. Então, essa não é a razão. Não é. É outra culpa que a mulher vai carregar. Porque se esse bebê tá incomodado, se esse bebê não tá bem, gente, tem muitas coisas do ambiente que vai incomodar essa criança. Dele que tá coçando. É uma etiqueta que tá desconfortável, é a meia. Verdade. Existem muitos outros fatores. Inquietação, desconforto. Sim, gases, né? Tem muita coisa, né? Desconforto, né? É tudo novo pro bebê. É muito também, novo, né, gente? muito novo. A gente às vezes cobra uma coisa. A gente tá aprendendo, né? E é difícil, o puerpério é difícil. Mas pra aquele serzinho que chegou, é tudo novo. Se pra gente é difícil, imagina pra eles que estavam lá na barriga. Não sabem nem se comunicar, né? É o choro, né? A comunicação. Então, até pra gente saber um pouquinho, como eu sei se meu bebê tá bem? Justamente nas avaliações. Por que a gente vai no pediatra todos os meses nesse início, né? Então, confiar no nosso pediatra. Então, a gente vai levar o bebê pro pediatra. Primeiro que nessa primeira semana, a gente vai visualizar o quê? Esse bebê fazendo xixi, esse bebê fazendo cocô diariamente. Isso. As fraldas RN tem uma fitinha que muda de cor quando o bebê faz xixi. Por quê? Como é bem pouquinho o xixi que às vezes eles vão fazer nessa fase, não vai encher a fralda como é os bebês maiores. Então, mudando a coloração, tem xixi. Então, primeiro dia de vida, o bebê vai fazer xixi, vai sujar as fraldas de xixi, mais ou menos a quantidade de dias que ele tem. Não, meu bebê tá fazendo xixi, meu bebê tá fazendo cocô, ok, ele tá mamando, o leite tá vindo de onde? De mim. Tá saindo leite. Eu vivi uma situação com a Marina, porque eu tive parto por via vaginal, entrei em trabalho de parto, minha bolsa rompeu, tudo dentro do esperado. Mas a minha produção de leite também demorou. Demorou e a Marina teve baixa produção, teve baixo peso. Foi necessário introduzir fórmula, né? Foi um grande desafio para mim. E a partir do momento que a Marina já tinha uns 20 e poucos dias de vida, que a gente ficou na introdução, na amamentação exclusiva, uma semana depois, que só tava assim na mama, essa menina vomitou um dia. E bem num dia que eu tava conversando com a minha mãe, duvidando muito sobre a minha produção de leite. Mas será? Porque antes eu sabia o quanto ela tomava, né? Por mais que era bem pouquinho que ela tomava, né? A amamentação mista por uns dias, você identificava, você visualizava algum outro leite. E essa menina me vomitou, assim, foi uma coisa bem assustadora e normal para os bebês. Então, mesmo bebês que mamam, né, exclusivamente nas mães, é normal, pode acontecer deles vomitarem. Então, assim, confiem no corpo de vocês, confiem nesse processo. Eu vivia vomitada, gente. E também confiem no profissional. Então, quando a gente vai lá na consulta com a pediatra, essa pediatra vai avaliar peso, altura, circunferência cefálica desse bebê. Então, esse bebê vai estar crescendo. Quando isso tá errado, se esse bebê estagnou, esse bebê parou de crescer,
aí é um problema. Porque até existem alguns bebês que são magros. A minha filha sempre foi um bebê magro, uma criança magra. Até hoje ela usa PM, né? Então, assim, tem 4 anos, mas ela é fina, né? Ela é de um biotipo magrelinho. E quando era pequena, a expectativa das pessoas é que ela fosse aquele bebê gordinho, Eu passei fofinho. por isso também, mesmo tentei amamentar, não consegui, mas mesmo com a fórmula, aí ele teve o diagnóstico de APLV, né? Então aí era tudo justificável pelo APLV, mas na verdade, assim, né? Eu sou pequena, meu esposo é pequeno, o Matheus, ele sempre seguiu aquela linha, então, né, depois a gente teve que trocar, inclusive, de pediatra por conta disso, né? Porque existiu uma cobrança do próprio pediatra de que o Matheus chegue a ganhar mais peso. E a gente vai ficando naquela neura, meu Deus, o que eu faço pra essa criança se alimentar melhor? O que eu faço? Vamos dar mais leite? Mas o menino tá passando mal de tanto leite, o que tá rolando, né? E aí a gente foi buscar outras opiniões e não, tá tudo totalmente dentro do normal, dentro do esperado. O seu filho não vai ser um bebê gordo. Se você espera que ele vai lá ficar com aquelas pernonas gordinhas, não vai rolar. Então ele vai ser um bebê mais magro. E tá tudo bem, ele tá seguindo legal, a curva dele. Porque aí é muito particular também, né? Existe, eu não lembro quantas linhas lá, né? Mas tem várias curvas. E aí o seu bebê tem que seguir aquilo, né? Chama a atenção quando diminui, quando cai para outra curva, mas é o pediatra que vai orientar. Mas às vezes tem pediatra que tem essa mania de achar que a criança tem que ser sempre gordinha. E o Matheus sempre seguiu a linha dele. A cefálica, de peso, de altura, era sempre... E aí o pediatra vinha e mostrava, mudei de pediatra, né? Quando eu mudei, Bruna, tá tudo certo, tira isso da sua cabeça, né? Mas teve pediatra que chegou e falou, olha, vai internar se ele não ganhar mais peso. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Comecei, aí a gente no puerpério, sofrendo, e ainda, né, essa questão desse peso todo, a gente se sente culpada, quanto, na verdade, foi um sofrimento muito grande, mas estava tudo bem, e ele continua exatamente na mesma linha. Ele nem sobe, nem abaixa, ele tá dentro do desenvolvimento dele. Sempre foi uma criança magra. Exatamente, faz parte do biotipo da criança. Cada família vai ser de um jeito. Então, o vô é bonita, criança gordinha. A sociedade espera isso das crianças. Que encha, que seja fofo. A minha filha desfraldou usando fralda M. Ela não foi pra G. Então, assim, não foi. Ela usa roupas que ela ganhou no aniversário de 1 ano. Shorts é de 1 ano que ainda servem nela, né? Então, assim, faz parte do biotipo da criança. Sim. Né? Então, assim, confiar nesse profissional que vai te atender, que vai avaliar essa criança e vai conseguir te explicar. Não faz parte dessa curva, ele tá acompanhando a curva de crescimento. Vai ser alguma coisa errada? Se ele tá caindo, estagnou por vários meses, estagnou, alguma coisa tá errada. E o pediatra, ou pra mais ou pra menos, também vai observar. Sim. E a gente também buscar informação pra gente conseguir detectar de que, né, às vezes existem profissionais que você fala, peraí, acho que não é bem por aí. Vou buscar outra opinião, exatamente. Né? Aí, um assunto que eu tinha muito medo, porque a minha mãe tinha passado por isso, né? Que é a questão da mastite. Então, o que é essa mastite, né? São os seios quando estão empedrados, é isso? Ou não, é diferente? E a questão da candidíase também, como a gente faz para prevenir isso, né? Então esse é um ponto bem delicado, né? De bastante sofrimento para as mulheres, tanto candidíase quanto mastite. Então a candidíase vai vir por fungo, que é o famoso sapinho na boca do bebê, e é por conta das nossas mãos ficarem muito úmidas. Então, por esse motivo que a gente lá no puerpério especialmente vai indicar o uso das nossas rosquinhas. Então, para que esse bico fique sempre livre. Então, esse bico não vai ficar em contato com o sutiã, né? Então, é um bico que vai estar sempre vazando leite, especialmente nesse início de vida. Então, vaza leite. Se fica muito em contato, né? Ou com tem aquelas conchas que são fechadas de silicone que também vai abafar. Tem os absorventes de mama que também vai manter úmido e abafado o ambiente, mais o sutiã. Então, é sim um momento que a gente vai trocar muito de roupa, muito de sutiã, muito de blusa, porque vai vazar. Às vezes mais, às vezes um pouco menos. Então, é uma fase que a gente tem que trocar. Eu vou utilizar o absorvente, não sou contra, mas em momentos pontuais. Eu usava pra sair, por exemplo. Pra sair, pra ir numa consulta, mas mesmo assim eu vou levar outros pra ir fazendo a troca. Não vou ficar com aquele ambiente úmido ao longo do dia. Outro ponto importante, eu ganhei roupas, né, de outra amiga, da minha irmã que seja, mas foram peças que ela também usou na amamentação, eu vou lavar com água quente, pra que a gente tire qualquer risco de fungos. Mas ela não teve candidíase.
tudo bem, mas por precaução, todas as peças doadas, né, que a gente vai ter contato nas nossas mamas, a gente vai lavar Até nova, com né, água que às vezes quente. a pessoa experimentou. Também pode acontecer. Então, é um fator que vai trazer prevenção, né, para esse momento, manter essas mamas sempre sequinhas e sempre em alerta. Não tá muito legal essa mama, buscar orientação, né? Qualquer pico diferente de ardência, não, eu tô amamentando por semanas e tá tudo ok. De repente começou um ponto branco, começou uma ardência. É ardido, então assim, não é que fica confortável e de repente aparece ali, não, você vai começar a sentir alguma coisa diferente. Eu senti diferente, vamos observar, vamos dar uma paradinha, por mais que a vida tá bem corrida, vamos dar uma olhada, como que tá a boca desse bebê. Então a candidíase mamária, ela pode se apresentar também, às vezes não apresenta na mãe, a mama tá super bem, mas no bebê a gente vai ver placas brancas na boquinha do bebê, na língua do bebê, que não é aquela sujeirinha de leite, são placas que a gente não consegue limpar mesmo, né, que é o sapinho. Então, o que a gente fala assim, não beija, claro que não é pra beijar rosto de bebê, né? Então, vai beijar a perna, beija atrás da cabeça, mão e rosto de bebê, a gente não vai ficar pegando, beijando, né? Se não for por favor. Você não precisa não precisa, né? Nada. Precisa. Então, assim, evitar o contato, isso não é frescura de nós mães, é prevenção, gente. A gente sabe o quanto é difícil os bebês pequenos ficarem doentes. Sim. Então, por prevenção, da candidíase, prevenção de todas as coisas. Estamos entrando num momento de outono, de inverno, que os resfriados, as gripes, elas estão aí. Então, a gente precisa manter... Claro que eu sou do tipo também que adora um bebê, que gosta de pegar, mas a gente precisa dar uma segurada, né? Porque a gente tem que manter a prevenção dessa criança. Aonde eu peguei? Eu posso estar com a minha mão limpa, mas eu peguei em outro lugar que outra pessoa pôs a mão, né? Então, a candidíase, especialmente por vir por fungo, a gente tem essa preocupação das mamas estarem sempre mais secas, mais protegidas. A mastite já é inflamatório. Então, você vai visualizar essa mama diferente. Claro que no início, a mama, ela fica mais quente, né? Então, tem momentos, quando acontece a pojadura. Então, naquela primeira semana, 4, 5 dias, a mulher pode até ter desconfortos físicos, uma sensação que até vai gripar, dor no corpo, dor de cabeça. Isso são sintomas da pojadura. E aí, aquela mama fica bem cheia, um pouco aquecida. E aí, de repente, esse bebê continua mamando. Então, assim, por que é tão importante a livre demanda para os bebês estarem sempre mamando? Porque também vai prevenir esse acúmulo de leite. Claro que algumas mulheres têm aumento da produção, né, hiperlactação. Então, a gente, às vezes, precisa ficar de olho. O tamanho da mama também pode influenciar. Estar com o sutiã ou muito frouxo ou muito apertado. Então, a gente precisa usar peças que fiquem confortáveis. Não vai espremer essas mamas porque ela precisa ter espaço para inchar, porque ela vai crescer, mas também não pode ser muito justo, tá? Eu falei o contrário, né? Não pode nem ser frouxo, porque as nossas mamas, elas não podem ficar tombando. Claro que vão dilatar, né? A gente sabe, as mamas pesam, mas quando elas pesam, imagina que os ductos, eles podem dobrar. Imaginem dentro da mama caixinhos de uva. E se a gente dobra esses caixinhos, a produção não vai. Então, pode o quê? Pode engurgitar essa produção de leite, tá? Então, assim, as mamas precisam estar bem posicionadas. Eu tenho mamas muito volumosas, a gente vai fazer o quê? A gente faz a tipóia pras mamas, a gente coloca embaixo das mamas rosquinha, um rolinho, para que essa mama fique sempre retinha, para que essa produção de leite consiga sair. São muitos detalhes, então, né? São detalhes de posicionamento, são detalhes de cuidados com a gente, né? Não, mulher que amamenta tá de sutiã 24 horas. Não vai ficar com a mama solta pra ela ficar ventilada. Como que ela vai ficar ventilada? Usando a rosquinha pro bico ficar livre, né? Eu usei rosquinha bastante. Existem esses cuidados. E claro, de uma sensação diferente. Então, só voltando uma coisa. Nesse começo, essa produção de leite tá começando, a água quente a gente não vai colocar nas mamas, por favor. São algumas orientações que algumas pessoas ainda fazem hoje em dia. A mama tá muito cheia, coloca água quente, vai no chuveiro para que vaze. Gente, o quente vai aumentar a inflamação. Então, se essa mama já tá cheia, o calor vai aumentar, tá? O calor, o que faz? Relaxa a gente, mas aumenta a circulação, deixa tudo mais vermelho. E vai fazer com que isso inflame mais, enche mais essa mama. O que não vai facilitar a saída. O que a gente vai facilitar a saída é manual.
né? Ordenha manual especialmente, tá bom? Então, em algum sinal de que tá começando a ficar vermelho, esse bebê não tá mamando direito, o bebê mama, não esvazia um lado da mama, busque por orientação ou faça melhor a massagem na mama. Aliás, podia até ter trazido a minha mama, esqueci, desculpa. Fazem a ordenha mesmo manual, que vai ser o melhor remédio, o melhor jeito para que a gente conseguir aliviar esses ductos que começam a incomodar. Isso. E claro, acontecendo, né, de alguma secreção, alguma grande vermelhidão, a gente vai buscar por atendimento médico, porque casos de mastite têm que ser tratados com medicamento, para não virar uma obstrução, tá? Alguma coisa que seja mais grave, pra gente ter até que fazer pulsão na mama. Algumas mulheres acabam até passando por ter que fazer cirurgias mesmo decorrentes disso. Então, a prevenção, né? Identificar, observar, avaliar bem as mamas sempre, isso é diariamente que a gente precisa fazer. Isso é mais no começo, assim, quando começa a amamentação, ou não? Esses riscos, eles permanecem por mais tempo? Eu tô amamentando há um ano e aí eu tive mastite agora. De dias e agora? Não é tão comum de acontecer de forma tardia, mas também pode acontecer. Então, pode acontecer meses depois. A candidíase é fungo, então se em algum outro momento... Claro que depois de alguns meses, a mama já não vaza mais. Mas ainda assim pode acontecer. Dependendo de como tiver, de como tá nosso sistema imunológico. Coisas podem acontecer ainda. Mas também. Claro que nesse início é muito mais comum de acontecer. Mas no início mesmo. No início da vida, porque é muita coisa acontecendo. E nem sempre a gente consegue se olhar, né? E a mesma coisa, a Jana acabou comentando que com ela usou, né, pomadas assim na mama. A gente não usa nada na mama, né? Então, claro que existem a recomendação da pomada de lanolina, mas a gente até recomenda que as pacientes comprem marcas específicas que elas não precisam lavar. Por quê? A nossa auréola, ela é muito delicada. Então, se eu passo algum produto que eu vou ter que lavar, higienizar para o bebê pegar, esse bico vai estar sensibilizado. Estressa, irrita, muito estressado. Então, a gente vende um bebê que vai mamar 24 horas, né? Não 24 horas seguidas, né, gente? Por favor. Mas que vai mamar muito, né? A cada 2 horas, 3 horas. Então, às vezes não fissura, mas fica aquela sensação que tá meio esfoladinho. E aí, se eu ficar manuseando muito essa mama, incomodando muito, essa auréola vai ficar sempre muito fragilizada. Então, a gente vai sempre usar nessa região produtos que sejam recomendados e de preferência que não precise de fazer isso. Mesma coisa para higiene. Eu vou passar sabonete, eu vou passar algum hidratante, é só na parte branca. Eu não vou passar em cima da minha auréola nenhum outro produto, nem sabão, tá bom? Porque tudo vai absorver super ali. Sim. Você falou rapidinho ali a questão da alimentação e tudo mais, mas assim, né, existem alguns chás, não sei se você já viu, chá da mamãe... Pra aumentar a produção de leite, que tem que tomar iogurte, que tem que comer canjica. Eu vejo minhas clientes falarem muito isso, mas eu particularmente, como eu tive muito leite, então não vieram pra mim essas coisas, mas eu tenho clientes minhas que vêm falar que preciso aumentar mais o leite. Será que eu tô com leite pouco, ou não tá mais saindo, enfim, aí elas falam desses que existe alguma coisa que aumente a produção? Eu tô com baixa produção, vou tomar esse chazinho aqui da mamãe, tem um chá famoso lá, não vou lembrar o nome, aumenta mesmo ou não precisa, porque não é barato também, né? Preciso investir nisso ou não? É só você tomar mais água? Existem chás, existem remédios, em alguns casos são recomendados para aumentar a produção de leite. Mas para todos eles, eu sempre gosto que a gente avalie. Ou que a consultora de amamentação que for avaliar indique. Porque, às vezes, a gente tem uma falsa sensação que não tem produção, que a produção tá baixa. Isso. Então, cada caso vai ter que ser avaliado antes, porque senão todo mundo gosta de tomar uma coisinha. Tomar um remédio, tomar alguma coisa que, às vezes, não vai ser tão benéfica. Então, o principal é se hidratar bem, então tomar muita água. E a água, né? Se eu tomo outros líquidos, tudo bem. Mas, especialmente água, a gente tem que aumentar a produção de água. E eu tenho que comer comida de verdade. É aí que entra a rede de apoio. Pra preparar comida, pra deixar a fruta descascada, deixar a marmita congelada no freezer. Porque muito a gente tem fome. Isso, hein? Eu ia falar isso uma vez. Marmitinha é vida. Gente, antes de ter o bebê, coloca lá 1 mês de marmitinha no freezer lá, ó, pra você só colocar no micro-ondas e já era, isso entendeu? Aí.
precisa. Sopa. Sopa. Gente, sopa é uma delícia, né? Então, sopa, caldo, purê, carnes prontas, filé, alguma coisa grelhada, ou um purezinho com carne moída. Ter comidas prontas, ou torta. Eu cansei de comer comida. Mas que tenha uma torta caseira, fatia em pedaços e congela. Então, ter comida de verdade em casa é o que a gente mais precisa nesse início. Pronto. Nossa, eu lembro que o meu mais velho, eu comia salsicha. Porque eu não tinha quem fizesse comida pra mim. Meu marido trabalhando fora, não tinha rede de apoio. Eu morrendo de fome. Eu fui lá, catei 2 salsichas, eu lembro até hoje. Até queimou minha salsicha, porque o neném começou a chorar, eu saí correndo. E a salsicha ficou lá no fogo, na panela. E a água secou, menina. E eu tava lá, socorrendo a criança e a salsicha queimando no fogão. Gente, que desespero. Na maternidade, no geral, isso acaba acontecendo, né? Nossa, eu falo que se eu comesse do jeito que a minha filha come, eu ia estar super em forma, porque ela come super bem. Então, isso a gente acaba levando. Então, nesse início, especialmente, que a gente tá mais exausta, mais cansada, a marmita vai fazer muita diferença. Ou chega do mercado, já prepara, já deixa lavado, salado, faz salada de fruta, deixa em potinho mais fracionado, porque você abre a geladeira e já consegue pegar para se alimentar, né? É importante ter esse hábito de alimentação saudável também. E já de começar isso no fim da gestação, porque às vezes a gente espera pra depois. Não dá. Não dá. Assim, você saiu do hospital, você vai sair do hospital pra tua casa. Você não vai sair do hospital pra ir no mercado, fazer compra e comprar coisinhas. E o bebê demanda muito tempo nesses primeiros 30 dias, 40 dias. E a gente sabe que o nosso marido vai estar assim, ó. Ele vai estar em cima, atrapalhado, de olho nessa criança. É difícil pra você, mas também é difícil pro pai. É difícil pra esse pai. A gente vai exigir deles, né? E claro que eles vão sim ajudar muito em resolver as coisas burocráticas de fora de casa. Isso. Mas se deixar tudo pra depois, como que vai ser? Funcionar. Né? Esse homem que vai ter que ir no mercado comprar coisas, e às vezes a mulher gosta de coisas específicas e começa aquela guerra pra que, você comprou a marca que eu não gostava, mas eu não posso comer isso, né? Ou seja, marmitinhas fazem parte do enxoval. Já faz parte dos preparos do puerpério. Tem uma amiga que é puérpera, ofereça a marmita pra levar na casa dela. É uma boa ajuda, né? As visitas nesse momento são pra isso, né? Pra ir lá, pra dar uma geral, tirar o lixo, picar uma fruta, preparar alguma coisa. Uma louça, né? Não é pra visitar a puérpera, pra puérpera ter que te preparar um café, fazer sala pra você. Exato. Não é com essa intenção. As nossas puérperas são prioridade. Elas não têm que carregar nada. Esses dias eu fui atender uma paciente e aí tudo bem, ela saiu do quarto, ela me volta carregando um banco pra eu sentar. Ela falou pra mim que assistiu aqui. Eu falei, mas você não pode carregar isso. Eu sei que você tá bem, porque o parto dela foi maravilhoso. Mas eu falei, eu tenho que fazer qualquer coisa pra você. Eu tô aqui pra te servir, né? E a gente deu risada, porque é instantâneo que a gente vai fazer, vai carregar. Não, puérpera, são 40 dias, assim, ó. Pra você e pro bebê. Exatamente. Eu tenho uma conhecida que ela tinha acabado de sair do hospital e aí chegaram alguns parentes pra visitar. Eles, a gente veio pra janta. Ai, Jesus, então gente, pede não sejam janta, essas pessoas, não sejam essas pessoas. Não faça isso. Por favor. Faça isso. Uma outra pergunta que é bem legal é como voltar a amamentar após uma pausa, relactação, e se isso é possível pra todas as mães. Isso a gente também precisa avaliar qual foi o motivo, né, de ter parado a amamentação. Foi algum motivo de saúde? Aconteceu alguma coisa com esse bebê? Então, vamos pensar assim. Esse bebê precisou ficar hospitalizado. Esse bebê está hospitalizado e essa mãe está em amamentação. Então, a gente pode fazer um cronograma de ordenhas para que essa mulher mantenha essa produção de leite. Não, aconteceu alguma coisa com a mãe, parou de amamentar, mas quer voltar a amamentar. Então, a gente volta a estimular esse leite, né? Porque, às vezes, nem sempre esse bebê vai querer pegar essa mama sem ter uma produção tão estabilizada. Então, a gente usa das bombas manuais, mas a gente precisa ver direito o caso para conseguir orientar melhor. Então, eu até acompanhei um caso de inspirações, né? De uma mãe que adotou uma criança e amamentou essa criança. Eu vi isso. Que legal. Então, assim, é sempre possível amamentar. Então, eu falo para todas, mesmo quando a gente tem cirurgias mamárias, pode sim, nem sempre ser possível que a gente amamente exclusivamente, mas às vezes numa amamentação mista a gente consegue. Então, mesmo que seja metade do leite ser meu, ainda é muito benéfico pro meu bebê. Então, a mãe sendo a mãe sendo a
adotiva também pode amamentar. Tem medicamentos, tem estímulos que a gente vai fazendo para que essas mulheres também possam amamentar esses bebês. Que legal. Pode, isso também é possível. Então, sempre é possível. Eu sempre digo que amamentar é sempre possível. A gente só precisa estar disposta a fazer as orientações, a seguir certos critérios, porque nem sempre a minha jornada vai ser igual a da minha amiga, da minha vizinha que foi leve, que foi linda, que não sentiu nada. Às vezes eu vou ser aquela premiada, que vou sofrer, que vou ter dificuldade, que o meu bebê possa ter um freio curto, alguma coisa que possa interferir ali. Alguma predisposição a não ter uma produção tão estabelecida. Mas se eu desejar e persistir, que pelo histórico a Giana foi desse tipo, eu também persisti muito, então pra mim não foi lindo, não foi romântico, foi à base de muita oração, de muita persistência e de ajuda da pediatra para que eu conseguisse manter a amamentação mista nos primeiros dias e depois foi livre demanda e a amamentação exclusiva até 2 anos e uns 4 meses. Nossa, guerreira você, hein? Eu fui assim, mas eu fui até 1 ano e meio. A Rafaela, minha caçula, foi até 1 ano e 9, foi a que foi mais. Mas até 2 anos e meio, acho que não aguentava. Ela fala super do TT, adorava o TT. Existe isso de confusão de bico mesmo? O que a gente faz? Existe. Então, por isso que nesse início, a gente pede o quê? Para que as mães não ofereçam outros bicos, né? Então, foi necessário que esse bebê tome complemento no início da vida? A gente pode oferecer no copinho, na colher dosadora, ou pela sonda, a própria sonda de relactação, a gente também pode usar nesse início para a mulher até dar na própria mama dela. Eu não tenho uma amamentação estabelecida, uma produção de leite estabelecida. A gente usa a sonda de relactação para favorecer isso. Então, eu tenho meu bebê lá estimulando e também tomando esse complemento, que pode ser do meu próprio leite ou ser complemento via fórmula. Então, faz essa confusão do bico, por quê? Pensem que esse bebê, quando ele tá lá na mamadeira ou na chupeta, ele só precisa mastigar. Então, ele aperta, né? Aperta e sai aquele jato de leite, ou ele aperta e vai lá na chupeta. Quando esse bebê volta pra essa mama, vamos pensar na chupeta, ele não fez um monte de exercício que ele ficou lá chupetando essa chupeta. Ele vem pra mama que o leite não tá ali aberto igual é na mamadeira. Ele tem que fazer força, ele tem que respirar. Então, observem bebês que mamam na mama. Eles cansam, ele mama, ele para. É normal as paradas. Ele vai mamar, ele vai parar, ele vai respirar, ele volta a mamar. Então, essas pausas são normais, são esperadas. E aí, esse bebê tá acostumado ou pensando na chupeta que vai super cansar ele. Quando ele vem pro peito, às vezes ele deu 1, 2, 3 chupadas, já tá cansado, sugadas ali, ele vai cansar. Às vezes ele entra naquele sono profundo que ninguém consegue acordar a criança. E a chupeta é mais fácil de chupar do que a força que faz na mama, né? Porque é só colocar ali. E a gente ainda fica insistindo, a criança gosta, a gente coloca, né? Pra criança ficar calma. Eu sei que acalma, eu não sou hipócrita de dizer que não acalma, mas a gente precisa usar com um pouco de critério nesse momento, até porque essa mãe vai sofrer, porque a produção dela pode ficar baixa sim, porque não tem um bebê que tá mamando, porque esse bebê tá na chupeta. E esse bebê, quando for pro peito, é diferente. Aí ele vai ficar cansado, ele vai querer fazer esforço. Né? Ele vai estranhar, né? E quando esse bebê já experimentou a mamadeira, o volume de leite de uma mamadeira é muito grande, é rápido. Vai querer ficar fazendo essa força toda, né? Esse bebê mama essa mamadeira em poucos minutos, segundos. E na mama, quanto tempo ele demora para mamar o mesmo volume? Então, na mama é mais fracionado. Porque esse bebê, além dele se nutrir, então a gente sempre fala que o bebê não vai mamar só por fome. Ele mama por fome, por sede, ele vai mamar por carência, por desconforto emocional, por desconforto de dor. Então, amamentar um bebê vai equilibrar ele num conjunto de tantos fatores. Então, a gente vai dar vacina. Colocou o bebê no peito, ele vai relaxar na hora. Outras coisas que vão acontecer ao longo do tempo. Então, por 8 meses de vida dessa criança, ele vai reconhecer a mãe como parte do corpo dele. Então, demora um processo para essa criança ser diferente, estar separada, né? Então, esse contato vai fazer muito essa diferença. E por isso das confusões de bico. Então, sempre que eu tenho um bico, não, mas o meu bebê não, ele mama super bem, vou começar por chupeta. Às vezes dá algumas, a gente retrocede. Aí, às vezes a gente vai alinhar, porque a criança pode começar a perder peso, porque já não tá mamando
mamando do mesmo jeito. Só quer chupar chupeta, não vai querer mamar, porque é mais forte. Tem que fazer mais força, né? Também existem históricos de gente que tá com a chupeta desde a maternidade e deu tudo certo. A minha segunda filha chupou chupeta até 3 anos, eu mamei, ela mamou o peito até mama e usou chupeta, então é um É. risco que a gente pode correr. Pode dar super certo. Se pode não der não dar. certo, existem recursos pra gente consertar. Dá um pouco de trabalho, mas existem fórmulas dentro da consultoria de amamentação para resolver todos os conflitos. Sim. A gente às vezes só precisa estar disposta a passar por eles para dar uma corrigida no que tiver que corrigir. Uma consulta lá com a Maiara. A gente tá chegando já ao fim, né? Então eu queria fazer uma pergunta para você. O que você gostaria, Maiara, que todas as mães soubessem antes de passar pelo puerpério? Primeiro que eu gostaria que todas elas tivessem a oportunidade de ter uma consulta, de ter informação, de serem acolhidas, de terem redes de apoio, mas especialmente de receberem informação de qualidade, de estarem seguras, tanto para essa gestação, tanto para esse parto e para esse puerpério. Então, terem segurança dentro de você. Que você vai ser capaz, você foi capaz de gerar essa criança, que você foi capaz de parir essa criança, que o nosso corpo sabe disso, e que você vai também ser capaz de nutrir essa criança, de ser a melhor mãe possível para essa criança. Independente de qualquer que seja a nossa profissão, nenhuma mulher é melhor que a outra, quando a gente for comparar a maternidade. Às vezes a gente olha pro lado, a grama do vizinho é mais verde, aquela mãe se demonstra ser melhor, mais segura, mas ninguém sabe lá dentro o que ela tá sentindo. Muitas pessoas até falam que eu deveria ser mãe de mais crianças, mais filhos, mas porque na verdade talvez não saibam aqui dentro como foi pra minha maternidade, as minhas dores, as minhas aflições. Então todas nós, sem exceções de ninguém, todas iremos sofrer, todas nós iremos ter dificuldades, e entender e aceitar. Eu sempre olho no fundo do olho das minhas pacientes e falo para elas: não é fácil, não é romântico, é dolorido, é exaustivo, é muito cansativo essa fase, apesar de linda. Você olha para aquela criança que é um presente de Deus nas nossas vidas, né? Seres assim maravilhosos, que a gente, apesar de passar por um dia de turbilhão, a criança dá aquele sorrisinho e tudo ameniza. Mas mesmo assim a gente tá sofrendo muito e a gente acaba sofrendo, tendo dores, desconfortos. Então se acolham, tá? Primeiro se acolham, se permitam viver a primeira coisa que é o puerpério, se permitam comer direito, se hidratar, se permitam descansar, se permitam abrir mão de certas coisas de trabalho, da vida, para estar nesse momento com essa criança. Então, apesar de ter muita informação, mas o que eu acho que a gente mais precisa é se permitir viver o puerpério, que tá sendo uma das coisas que eu acho mais difícil nas pacientes que eu tô acompanhando ultimamente. Nem todo mundo consegue relaxar. A gente tá aqui, acabou de chegar do hospital e tá preocupado com um monte de coisa que tá acontecendo em volta. A gente precisa se fechar na nossa bolha para ficar ali no contato com o nosso bebê, para que a gente consiga se dedicar. Porque mesmo assim vai ser difícil. Não é fácil, não é lindo. Mas se eu tô ali e dentro daquela dificuldade eu vou olhar pra mim e falar assim: calma, tá tudo bem. A gente vai surtar? Vamos surtar juntas. Eu falo, estou aqui no celular pra responder, pra ajudar, pra pegar na mão de vocês, pra que vocês consigam sair, porque a gente vai sair desse momento. O puerpério, às vezes parece que é um túnel sem fim e a gente vai conseguir sair dele. Mas ter acolhimento para que vocês consigam se acolher, se olharem, ter empatia com a gente mesmo. Porque nem sempre a nossa rede de apoio vai ter, as amigas vão ter, a família vai ter. Nem sempre quem tá ao nosso redor vai olhar pra gente com empatia. A solidão na maternidade, no puerpério, ela é muito grande. Todo mundo fala disso e na verdade ninguém fala disso. A gente se sente muito solitária. A gente tá ali naquela madrugada sozinha com aquela criança e só a gente vai poder fazer alguma coisa porque é a gente que tá nutrindo. Então, mesmo que o meu marido acorde, o que ele vai fazer? Às vezes dá até raiva do marido acordado, porque ele não pode fazer nada. Claro que pode sim, pode pôr pra rotar, pode trocar fralda, mas a gente, por isso que precisa se acolher. O que eu desejo para todas as futuras mães é que vocês possam se acolher, possam se olhar com bons olhos,
com menos cobranças. Se tiverem algum desconforto, aquela pulguinha na orelha com aquele comentário desnecessário que às vezes as pessoas façam, fiquem firmes. E aí vocês vão ligar depois para pediatra, ou vai mandar um e-mail, vai ligar para profissional de saúde que estão ali por perto, para mim, e vão pedir socorro. Será que tá tudo bem? Isso que eu tô fazendo tá certo? Mas naquele primeiro momento a gente vai ficar firme e vai falar, não, tá tudo certo. Eu tô dando conta. A gente tá aqui dentro destruída às vezes. Mas por fora a gente vai se manter alinhada para que a gente consiga ter saúde mental, para a gente consiga passar por esse momento de uma forma mais sadia, mais confortável, de mais qualidade para a gente mesmo. Para que esse bebê seja acolhido e sinta essa energia da maternidade que é nosso, né? Esse acolhimento, essa segurança da mãe, eu acho que é o que a gente vai dar de melhor. É o que eu acho que vai ficar de melhor para minha filha, ela poder olhar para mim e sentir confiança na mãe dela, na família dela. Eu acho que é isso que a gente precisa e que eu gostaria que todo mundo tivesse. Conforto, segurança, acolhimento para cada uma. Maiara, muito obrigada. A gente conseguiu perceber que você veio hoje aqui de coração aberto. É um presente realmente, né? Ter você aqui hoje. E eu acho que é aquela frase, né? É justo que muito custe o que muito vale. Então, eu amo ser mãe. Mas é fácil? Não, e ninguém falou que seria fácil. A gente precisa alinhar bem as expectativas, né? Bom, é isso. De novo, muito obrigado de coração. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que... Uma honra, né? Até muitas coisas que a gente não sabia, a gente aprendeu também, né? Depois de 4 filhos, eu aprendi muita coisa. É isso mesmo. Nunca é tarde pra gente buscar conhecimento. Às vezes pode ser que eu não tenha mais filho, mas eu consigo orientar uma outra pessoa, sim, né? Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam no canal, comentem aí o episódio se vocês gostaram. Manda recado pra Maiara. Vai uma consulta com a Maiara. Isso já aí. deu pra perceber como ela é maravilhosa e humana. Isso aí. Obrigada. Beijão. Gente. Tchau. Tchau.